Qual a atitude em frente, né? A morte e o morrer. Qual a atitude? É difícil falar em atitude quando a gente não sabe como lidar com ela, né? Às vezes parece até fácil tudo aquilo que a gente está falando aqui. Até alguém pode estar nos vendo agora, nos escutando e dizendo: não é você que está passando por esse processo. E talvez em um determinado momento eu consiga compreender a situação, né? Mas à frente, né? À frente disso, da morte, porque a morte é algo claro que eu tenho na minha vida. A morte eu vou me deparar com ela, né? E já faz algum tempo que eu já venho não só me debruçando, mas estudando e ao mesmo tempo atendendo pessoas que vão passando pelo processo da morte, e o que a gente vê é que elas perdem o significado de viver. Quando elas se deparam com a morte, e não importa como, essa morte que a gente está falando, pode ser uma morte material, como uma morte de uma pessoa, de um ente querido. E aí a pessoa ela começa a perder significado na vida. Mas a grande questão é que o problema está antes. O problema não está na pessoa ou na coisa que você perdeu, mas no significado ao qual você colocou a sua vida. E daí, muitas vezes, o significado da nossa vida nós estamos colocando em coisas que passam. E eu preciso ter crença nisso. Não é dizendo: ele já está falando que a morte vai bater na nossa porta. Vai, a morte vai bater na sua porta. Mas a grande questão está na postura que eu vou adotar quando a morte chegar, né? A morte ela não pode simplesmente imperar como um momento de trevas e dor. Mas a morte ela precisa me ligar com o verdadeiro sentido da minha vida. A morte não pode me levar ao suicídio ou à depressão. A morte ela precisa levar para mim que essa vida ela é efêmera, ela passa, ela não é constante. Agora eu estou aqui nesse programa vivo, daqui para 2 horas da tarde talvez eu esteja morto. Mas eu preciso entender que a partir desse conceito, em quem eu tenho colocado o significado da minha vida, o sentido da minha vida. Eu vejo pessoas se desesperarem quando passam por um processo de separação. Por quê? Porque o sentido da vida delas está em uma pessoa que mais cedo ou mais tarde pode deixar ela. Eu vejo pessoas se desesperando frente à morte porque elas colocam o sentido da vida delas em pessoas que, como eu falei anteriormente, tem um processo natural da vida, começo, meio e fim. Mas só que a minha vida, ela está tão entregue, ela está tão desenvolvida acerca da vida do outro, que quando o outro desaparece, fica o quê? Fica o vazio, fica a brecha. Se fica o vazio e fica a brecha, eu vou preencher com o quê? E aí eu não consigo mais ver solução nisso. Eu não consigo mais ver. Por quê? Porque é aquela frase que muitos gostam de utilizar, principalmente em enterro: a minha vida acabou. E a vida ela não acabou. A vida acaba quando eu coloco o meu sentido em coisas que passam. Em coisas que eu sei que tem um começo, meio e fim. Você está dizendo então, Damião Júnior, que eu não vou amar os meus filhos, não vou amar a minha família? Não é isso. Pelo contrário, ame sim, ame. Mas ame porque ela dá sentido. O meu filho morreu. Mas o que dava sentido à sua vida não era o seu filho, né? Era aquilo que você conseguiu transformar ele. E naquilo que ele se transformou me dá orgulho. O problema não está na morte de Carlinhos e de Lívia. O problema está porque o que foi que eles deixaram? O que a gente está passando aí não é mero sensacionalismo, né? É a alegria dele. Então, a minha postura deve ser o seguinte: eles morreram, sim, mas o que eles deixaram? A alegria. A vida a dois, que foi tão profunda, a vida a dois, foi tão profunda que até a morte uniu. Até a morte uniu. Se eu não tenho essa perspectiva, eu vou cair no mero sensacionalismo de me desesperar, de olhar e dizer: é mais uma morte por causa do Covid.
é mais uma morte. Isso é a mentalidade de pessoas que não entendem o sentido da vida. Mas quando você olha para aquilo que eles eram, para o sentido que eles traziam, aí eu vejo, não, eles morreram, mas o que eles deixaram como casal, como pessoas, como indivíduos, como irmãos, o que é que eles fizeram, que eu olho para a minha vida e penso o seguinte, eu preciso mudar, porque hoje foi eles, amanhã pode ser eu, e quando eu morrer, eu vou me contentar simplesmente com uma foto em uma camisa? Não. O sentido de vida é muito maior do que isso. E a partir do momento, e eu preciso falar isso, a partir do momento que eu começo a entender a morte dessa forma, eu posso ir até para a ala do Covid. Eu posso ir até para a UTI. Mas eu vou olhar para a minha vida e vou dizer, eu posso morrer hoje, mas eu morro sabendo que eu deixei o sentido de vida para alguém. No meu caso e no seu caso, para os nossos filhos. Para você, talvez para sua mãe, para seu pai. Talvez você para os seus outros filhos, para as pessoas que você convive. Então o problema não está na morte. O problema está como eu vivo. A morte, ela é só consequência. Porque eu posso estar entubado, eu posso estar sem vida, sem conseguir respirar, mas meu corpo e minha mente está em paz, porque eu digo, vem morte, porque eu vivi a vida como ela deveria ter sido vivida.